Como dar um sentido novo para a sua vida. Olá, eu sou Emerson Luiz, ministro da Palavra. Estou aqui com você hoje no nosso encontro diário com Deus através do canal da Ângelus TV. E hoje nós vamos partilhar mais uma vez aquilo que Deus tem de melhor, que é o seu amor, a sua graça e a sua misericórdia para nós. Não esqueça, antes de iniciarmos aqui mais um encontro diário com Deus, antes da partilha da palavra, inscreva-se aí no nosso canal da Ângelus TV para você estar recebendo todas as informações dos programas da Ângelus TV. Nós temos os Sementinhas do Amor, nós temos Caminhando com Maria, nós temos o Terço de São José, e está surgindo mais alguns programas aí que nós estamos preparando. Então, clica aí, compartilha, clica no sininho para você estar recebendo mais informações. Vamos lá pedir a presença do nosso Deus, a presença do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria. Que a presença do Espírito Santo, a presença da Virgem Maria esteja conosco nesse momento, para que nós possamos sempre compreender e entender a palavra de Deus, aquilo que Deus tem para nós. E hoje nós vamos partilhar ainda o Evangelho de Mateus, no capítulo 17, e nós vamos, no capítulo 18, nós vamos do versículo de 1 a 5, e depois nós vamos do versículo 10 até o versículo 14, que é o Evangelho do dia de hoje. Está em Mateus, capítulo 18. Neste momento, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criancinha, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos declaro, se não vos transformardes e vos tornardes como criancinhas, não entrareis no reino dos céus. Aquele que se fizer humilde, como esta criança, será maior no reino dos céus. E o que recebe em meu nome a um menino como este, é a mim que recebe. E aí Jesus continua falando com seus discípulos, dizendo assim, versículo 10, guardai-vos de menosprezar um só destes pequenos, porque eu vos digo que seus anjos no céu contemplam sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Que vos parece? Um homem possui 100 ovelhas, uma delas se desgarra. Não deixa ele as 99 na montanha para ir buscar aquela que se desgarrou? E se a encontra, sente mais júbilo do que pelas 99 que não se desgarraram. Assim é a vontade do vosso Pai Celeste, que não se perca um só destes pequeninos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, tem aqui uma coisa muito interessante. Os discípulos tinham algo interessante. Eles perguntavam muitas coisas para Jesus. Eles perguntavam muito, até porque eles estavam tentando entender a novidade que Jesus vinha trazendo. A linha de pensamento
Até porque era uma nova aliança, um novo jeito, tudo novo, tudo novo. O que estava no coração de Jesus era exatamente o que estava no coração do Pai. O Pai transfere tudo para o Filho. Suas vontades, seus desejos, toda atitude de Jesus era atitude do Pai. Toda ação de Jesus é ação do Pai. E quando os discípulos fazem essa pergunta, quem é o maior no reino dos céus? E aí, eu acredito que Jesus deveria ficar até contente com isso, porque, claro que, embora seja uma pergunta, um pensamento um pouco mais mundano, que sai um pouco do propósito do reino de Deus, mas Jesus aproveitava a oportunidade, então, para ensinar aquilo que estava no seu coração, aquilo que ele veio fazer, veio cumprir a sua promessa. Então, logo Jesus responde que é necessário uma transformação, é necessário uma conversão para poder entender do reino de Deus, as virtudes do reino de Deus. E uma coisa muito interessante, conversão tem a ver com mudança de pensamento. A palavra do grego metanoia, noios, além da mudança, noia, mudança de mente, mudança de entendimento. Se não houver essa transformação, essa mudança, essa metanoia, aqui não vem para o coração. Para vir para o coração, primeiro tem que acontecer o entendimento do que é o reino de Deus, do que é viver com Jesus. É preciso a conversão para entender o modo de pensar. E qual é a mudança que Jesus fala que é preciso acontecer? O reino de Deus é diferente dos outros reinos. Não tem maior, mas tem sim simplicidade, inocência, humildade, assim como uma criança. Jesus traz a criança e mostra que é preciso imitar uma criança. O reino de Deus consiste em simplicidade, em humildade. Isso é o reino. É mudar essa mentalidade. Inclusive, São Paulo, na sua carta aos Hebreus, fala que é preciso renovar o espírito e a mentalidade, revestir-se do homem novo. Nessa primeira parte, o Senhor nos ensina a trabalhar a nossa conversão, a nossa transformação. E aí nos dá o exemplo onde nós podemos imitar essa mudança de pensamento como uma criança. No lugar da arrogância, a humildade. No lugar da malícia, a inocência. No lugar da autossuficiência, a simplicidade. Mas também nós temos que tomar cuidado para não ser ter uma ingenuidade excessiva, ultrapassando o limite saudável da confiança. Nós precisamos também tomar cuidado. Nosso Senhor fala que precisamos ter a simplicidade das pombas e astúcia de uma serpente.
Então nós precisamos buscar a simplicidade, buscar a humildade, buscar a inocência, mas não de forma excessiva. Tudo com limite. Também precisamos ter esse cuidado. Nesse primeiro momento, o Senhor nos ensina que o reino de Deus é feito dos simples, é feito dos humildes, é feito daqueles que não têm malícia nos seus pensamentos, nas suas atitudes. Nesse primeiro momento do Evangelho, o Senhor ensina os discípulos e também nos ensina que nós podemos alcançar o reino e que no reino dos céus não há diferença, não é o mesmo pensamento que nós temos aqui. No segundo momento, o Senhor fala da ovelha perdida. Ele fala uma coisa interessante, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Aqui nós podemos fazer aquela ligação de Isaías 61, que é uma das profecias que o próprio Jesus leu lá na sinagoga. Isaías 61, que diz: o Espírito do Senhor desceu sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Olha só, enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres, curar o coração dos feridos, proclamar aos cativos a libertação e aos prisioneiros a liberdade, para proclamar o ano da graça do Senhor. E um dia da vingança do nosso Deus para consolar todos os que choram. E lá no Lucas 4, 21, Jesus vai dizer, como se repete essa profecia, Jesus vai dizer: e hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Veja bem, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Veio abrir os olhos, os ouvidos, o coração. Veio ensinar aquilo que está no coração do Pai. Veio nos passar o desejo do Pai, que é a simplicidade, que é a inocência, que é o coração puro. E o único jeito de transformar o coração, eu vou usar essa expressão mesmo, é estar grudado em Jesus. É trilhar os seus passos. É fazer como os discípulos. Meu irmão, minha irmã, mesmo sem entender muitas vezes, mesmo sem compreender, fazer como os discípulos, não tirar os olhos do Senhor, seguir o Mestre, perguntar ao Mestre até entender. Jesus tem momentos que ele fala para os discípulos: tem coisas que é para hoje, tem coisas que você vai entender agora, vai compreender hoje, tem coisas que é para amanhã, e tem algumas coisas que é para o futuro. Mas o segredo é não deixar, é não sair do Mestre, é estar junto com o Mestre. O que vai dar sentido à sua vida, o que dá sentido à minha, é essa mudança de mentalidade. Essa mudança de mentalidade. É preciso uma mentalidade nova. Revestir-se da graça, revestir-se da salvação. São João Crisóstomo vai falar algo muito interessante. Ele vai dizer que renovar a mente significa substituir os pensamentos mundanos pelos pensamentos segundo Cristo. E que o homem novo é Cristo.
Então, se nós estivermos grudados no Senhor, com as nossas pegadas nas pegadas do Senhor, nosso coração do Senhor, a nossa mente na mente do Senhor, aí então nós vamos conseguir dar um novo sentido à nossa vida. E Deus, na sua grandiosidade, no seu grande amor, como grande pastor, para não perder nenhuma das suas ovelhas, nenhuma, Ele envia o seu Filho amado para mostrar o quanto Ele nos ama. Então, o sentido da nossa vida está em reconhecer, aceitar a filiação. Somos filhos amados de Deus. Você é uma filha amada de Deus. E que é possível em Jesus, por Jesus, para Jesus, buscarmos essa humildade, essa inocência, essa simplicidade. Porque Ele nos mostra como, Ele nos ensina como. É olhar para o reino. Não escutar. Ouvir. Porque escutar é diferente de ouvir. Escutar muitas vezes entra aqui e sai aqui, né? Mas ouvir entra, vai passando por todo o meu ser e chega até o meu coração. Mas primeiro, a minha mente tem que acolher, tem que entender a minha mentalidade. Mudar o jeito de pensar, que é o jeito novo de ser que o Senhor nos traz. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, o amor da bem-aventurada Virgem Maria fique conosco no dia de hoje. Não esqueça, compartilhe esse vídeo para mais pessoas que estão buscando, querendo dar sentido à sua vida. Clique lá no sininho, compartilhe o canal da Ângelos TV, porque com certeza você também vai ser um evangelizador. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de nosso Pai e a presença viva do Espírito Santo fique conosco, permaneça conosco neste dia, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.